O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Temos também o blog gentequefala.com.br e nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. E hoje, mais uma edição de Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio do Instituto Ética e Saúde. Essa parceria foi possível e é possível, está sendo mantida graças ao empenho do promotor de justiça, doutor Roberto Liviano. Prazer tê-lo aqui, doutor Liviano. Francis Zancopé, um bom dia aos queridos companheiros da bancada, Gabriela, professor Gonzalo, Carlos Delgado. Na verdade, se mantém pela excelência dos amigos que aceitam o nosso convite e produzem um debate de qualidade, né? Que a gente possa continuar seguindo em frente, prestando serviço e informando a sociedade. Atualmente, o senhor é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, já foi presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, e o Instituto Não Aceito Corrupção. Todo mundo fala não aceito corrupção até que seja... Não aceita a corrupção dos outros. Sim. Este é o grande problema, né? Se você fizer pesquisa a respeito disso, todo mundo dirá que não aceita. Até o momento em que ela tem a oportunidade de se tornar beneficiária, né? Aí as coisas mudam. E esse é o nosso desafio, fazer com que isto se modifique. Fazer com que as pessoas adquiram o sentimento do nojo à corrupção, né? Criar esta aversão e reverter a naturalização da corrupção. Também está conosco a advogada doutora Gabriela Guimarães. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é todo meu. A senhora é especializada em compliance. Exatamente. Se eu falar que compliance é o termo da moda, a senhora não gosta, né? Não, absolutamente não, porque aí fica demodê. Nós não queremos isso. Um dia ficará demodê. E não Ao pode. contrário, da mesma que a gente forma espera... que eu não aceito corrupção, compliance está inserido com tudo nesse contexto. É uma terminologia nova, porém não é nada novo. O que a gente tem que mudar são as práticas nas empresas, e é isso que a gente acredita, que é algo que veio para ficar, e com a ajuda de trabalhos como o do Dr. Roberto, a gente vai conseguir fazer com que isso seja inserido na rotina das empresas, e não só das empresas, mas no dia a dia das pessoas. Também as pequenas corrupções, né? Também está conosco o desembargador federal, Dr. Carlos Delgado. Prazer tê-lo aqui, Dr. Carlos. Prazer é meu, Zancopé. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para poder participar de um debate cujas pautas são de interesse crucial da sociedade, e dizer que eu também estou aqui representando, na qualidade de vice-presidente da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Não é uma associação gigantesca, nós temos hoje em torno de 2.000 associados entre juízes da ativa e aposentados, mas uma associação que se preocupa não só com esses temas cruciais, mas também em ajudar a construir um poder judiciário melhor e uma sociedade mais justa. Também está conosco o professor Gonçalo Vecina Neto. Muito bom tê-lo aqui, professor. É um prazer retornar aqui e ajudar nessa tarefa tão nobre, que é a tarefa de informar a população do que está acontecendo. O senhor é professor na USP e o teu currículo traz lá criador da Anvisa. É verdade. Nós tivemos há alguns anos, né, Mariana, agora Brumadinho se repete. Nós temos aí a possibilidade de um novo surto de febre amarela? Veja, a febre amarela, a grande preocupação nossa com a febre amarela silvestre, ou seja, na selva, é um evento normal. Ela que a lama acabou com o sapinho que come o mosquitinho. E aí nós temos, na região de Brumadinho, a probabilidade de uma proliferação maior dos mosquitos, particularmente do gênero Aedes, que habita aquela região,
E também dos gêneros que são próprios da selva, que agora perderam seus predadores naturais. E aí há a possibilidade real de você ter um surto. O Brasil hoje precisa vacinar 100% da população contra a febre amarela, porque há um risco iminente de urbanização, de reurbanização da febre amarela, por causa da existência do Aedes. Então, o importante agora, naquela região e em todo o Brasil, é que a gente reforce a recomendação de vacinação contra a febre amarela no Brasil todo. A minha visão simplista de que a lama matou o sapo que come o mosquito que vai proliferar a febre amarela, esse é negócio lá do interior. O sapo que comia o mosquito morreu. Veja bem, tem lógica. Eu não tinha pensado nessa história do sapo, eu confesso a você. Mas a ideia é assim, não é vera bem trovata, não? De qualquer forma, o que interessa é que está na hora da gente vacinar toda a população brasileira e garantir que a população que mora nas cidades esteja imune à febre amarela, que é uma doença que tem alta letalidade. Morre-se muito, né? Uma doença que, quando a gente pega, tem uma letalidade de 50%. Então, é muito importante. Continua a ser comentado o texto divulgado pelo ministro da Justiça, Dr. Sérgio Moro, do projeto de lei anticrime. Pacote que altera diversas leis que tratam de corrupção, crimes graves, crime organizado, uma série de propostas que, em linhas gerais, endurece as penas de crimes graves, dá mais poderes a policiais, ao judiciário, ao Ministério Público. São vários os destaques, né? Mas o excludente de ilicitude, a prisão após segunda instância, organizações criminosas, Caixa 2, vários itens aqui. O que doutor Liviano, doutora Gabriela, doutor Carlos Delgado, professor Gonçalo, o que me preocupa aqui é que o ministro Sérgio Moro, pelos trâmites legais, os caminhos legais, ele tem que entregar, e entregou isso ao Congresso, e agora a proposta não é mais dele. Uhum. Veja, pensava-se exatamente a mesma coisa quando chegou ao Congresso o projeto de lei da ficha limpa, que, aliás, era um projeto de iniciativa popular. As diziam, é mais difícil aprovar isso aqui que um elefante passar na cabeça de uma agulha. No entanto, a lei da ficha limpa foi aprovada. Se ela é cumprida ou não, aí é uma outra questão. Né? Se dão legenda os partidos a fichas imundas, é uma outra questão. A questão é que o projeto chegou, ele era de iniciativa popular, ele foi aprovado e se tornou uma realidade. Então isso depende de uma série de fatores, que nem todos eles estão nas nossas mãos, mas nós temos um fato relevantíssimo que não pode ser desconsiderado. Nós temos uma nova legislatura, 54 senadores foram eleitos, um grau de renovação de 85%, absolutamente inédita na história republicana. Na Câmara foi menor, mas também houve uma renovação elevada. A sociedade precisa cobrar dos seus representantes senso de responsabilidade, atitude democrática e republicana, para que isso seja discutido no interesse da sociedade. Leis, só completar, leis são feitas para melhorar a vida das pessoas, para o bem comum. Então as pessoas precisam externar aos seus representantes que precisam de enfrentamento rigoroso do crime organizado, da criminalidade violenta, combate à corrupção, para que se saiba que tem que se exercer o poder para o bem comum. O Latino Barômetro apontou que 93% dos políticos, segundo os brasileiros, exercem um poder para o próprio interesse. Então nós precisamos mudar esse círculo vicioso. Né? Agora, sobre o pacote em si, seria um assunto para vários programas. O senhor faz uma colocação que eu já abordei em outras oportunidades, mas eu sou um cidadão comum, eu sou um simples mortal. Agora, todos nós somos. Mas tem os que não são. Aqueles tem os que acham que não são. Lá, tem os que acham que aqueles não são. Que estão lá encastelados no Congresso não se julgam simples mortais. Eu não tenho como cobrá-los. Nem o mosquitinho do Aedes aegypti entra lá e fará mudá-los de opinião. Então, a minha preocupação, doutor Carlos, é que isso vai passar nas mãos de quem agora é Deus.
que são os deputados e depois os senadores, e vai ter muita discussão, vai voltar para a Câmara, aquele negócio, até que aprovem leis que o senhor possa fazer uso delas. Só para completar aqui, o Zancopé, para todo mundo falar sobre isso, que é um tema importante, mas uma coisa que precisa ser considerada. Sérgio Moro é uma pessoa que detém alta credibilidade social. Com certeza ele irá ao Congresso e exporá o que ele pretende. Então, quando as pessoas... mas agora haverá audiências públicas, etc. Se um parlamentar diz não, ele está dizendo não a uma iniciativa de alguém que tem alto prestígio social. Né? E isso gera preço político para quem diz não. Tudo isso é anotado e, de 4 em 4 anos, estes elementos são levados em conta na definição do voto. Tá? E outra coisa, o pacote contém muitas propostas importantes, mas eu quero destacar um ponto que já estava nas 10 medidas contra a corrupção. Criminalização do Caixa 2 eleitoral. Hoje, na nossa lei, nós temos previsão da punição para essa conduta no artigo 350 do Código Eleitoral. Só se pune o contador. A proposta inclui candidato, representante do partido, dirigente do partido e da coligação. Nós estamos falando de algo absolutamente fundamental, porque o Caixa 2 é naturalizado no Brasil e você tem uma competição desigual. Um é honesto, cumpre a lei, e o outro trabalha com dinheiro sujo. E faz o que com dinheiro sujo? Muitas coisas, inclusive compra votos. Eu preciso da advogada antes do processo chegar no senhor, doutor Carlos. Pode passar a palavra para ela, depois eu complemento. Mas ele bate o martelo. Depois ele bate o martelo. Acusou. Para a defesa contraditória primeiro. E a vacina vem depois. Olhando sob a ótica do compliance para as empresas, esse pacote ele é fundamental, né? Ele vai só empoderar as iniciativas de compliance que são fundamentais para a gente criar um ambiente de negócios que seja equilibrado, onde você não tem uma empresa sendo favorecida porque ela usa más práticas. Então, entendo eu que não só a população que hoje, ela também são todos comunicadores, né, com a internet, e conseguem fazer uma pressão popular, mas as próprias empresas que têm feito algumas iniciativas, que têm se juntado para mostrar que estão aderentes a esse novo modelo de trabalho, com que essas medidas sejam aprovadas. Eu acho que todos nós só temos a ganhar. Bom, boa tarde, Zancopé. Como bem lembrou o doutor Roberto, esse pacote ele agora vai ser discutido por um congresso com uma nova composição, né? E que nessa discussão, aceitando ou não aquilo que está sendo proposto, vai assumir um custo político decorrente disso. Eu acredito que pelos rumos que o Brasil tem tomado, e pela vontade da sociedade de se combater a criminalidade de uma forma adequada, ele deve ter uma discussão séria e eu acho que não vai ser profundamente alterado. O doutor Roberto lembrou bem aqui a criminalização do Caixa 2, não só do político, mas também do doador. O doador vai responder da mesma forma que o candidato e aqueles da legenda partidária que tiverem envolvido no Caixa 2, com penas de reclusão de 2 a 5 anos. E outras medidas mais também, que são propostas aqui pelo ministro da Justiça, algumas medidas, creio eu, essenciais, como, por exemplo, o reconhecimento da existência de milícias, que até hoje ficavam à margem da sociedade, tanto se falava em milícias, mas não havia um tratamento jurídico para isso. E ainda que nesse aspecto o projeto seja um pouco atécnico, fato é que é a primeira vez que o Estado reconhece que essas milícias existem e que elas precisam ser combatidas. Existem medidas excelentes de recuperação de capitais também, né? Medidas que endurecem o combate das organizações criminosas que estão aí hoje apavorando a sociedade, que são do nosso conhecimento, medidas que se fazem necessárias e que são corajosas. Acho que a questão da legítima defesa para as forças policiais é algo que merece um debate próprio, porque
no meu entender, é uma das questões mais polêmicas desse pacote de reformas. Acho que foi tímido no que diz respeito ao combate da atuação dos particulares na corrupção, porque não tem corrupção se não tiver corrompido e corruptor. Então, hoje, há um endurecimento em relação ao combate do corruptor, melhor dizendo, do corrompido, mas há ainda uma certa leniência em relação ao combate do corruptor, que é o particular. Então, me parece que esse pacote poderia ter ido um pouco mais adiante e também adotado medidas mais duras em relação ao combate do corruptor. Tanto que, se a gente pegar no Código Penal, tirando a corrupção passiva e ativa, que possuem penas iguais, os crimes praticados pelo servidor público em detrimento da administração são apenados com penas mais altas, e os crimes praticados pelo particular contra a administração pública, muitos não têm penas baixas, né, de máximas de 2 anos, 2 anos. Então, acho que nesse aspecto foi muito tímido, me pareceu. O funcionário público está pertinho. O funcionário público está pertinho e tem que ser duramente apenado, mas muitas vezes o servidor público, eu não estou aqui querendo passar a mão na cabeça nem justificar a conduta, mas ele só chega lá porque ele é tentado pela iniciativa privada. Comentamos aqui com o doutor Liviano, até que seja tentado. Até que seja tentado. Ninguém aceita a corrupção até que seja tentado. Porque a ética bate dos dois lados, né? É que até a presença da doutora Gabriela, né, surgiu hoje o compliance, porque a empresa ela precisa se defender dela mesma, né? É muito interessante isso ter surgido. Mas a empresa é feita de pessoas, né? Então, é natural que uma organização que defende interesses coletivos, né, a empresa ela tem a função social dela, que é gerar lucro, gerar empregos. Sem dúvida. Então, você vai adotar mecanismos para uma atuação que não seja condizente às suas políticas, que são pessoas que estão atuando de forma isolada, mas que estão gerando um prejuízo macro, né? Percebe-se a Lava Jato que, como resultado da má conduta das empresas e não da Lava Jato, foram 300 mil pessoas colocadas à disposição no mercado. Né? Então, olha o impacto que gerou a atuação, e a gente sabe que foi na alta direção, né, para tantas famílias e para a sociedade de um modo geral. Então, entendo eu que muitas vezes a empresa é vítima quando não é algo sistêmico, sim, né, quando não é algo continuado, como a gente percebeu nos últimos escândalos. Lá tinha um departamento de operações estruturadas e, como consequência, famílias desestruturadas. Né? Professor Gonçalo, o senhor está ouvindo e pensando num projeto desse para a saúde? Veja bem, eu, como não sou do ramo jurídico, né? Tem um termo bonito hoje, não sou operador do direito. Não sou operador. Não somos. Esse negócio de operador, né? Não sei se a gente gosta tanto, não. Mas eu acho que a gente tem que, falando aqui como um cidadão comum, tenho 2 grandes preocupações. A primeira e a maior delas é que a gente não se esqueça, que a gente continuamente valorize o fato de que, em sendo o homem condenado a viver em sociedade, que a melhor maneira de governar a sociedade é uma maneira democrática. Então, nós temos que valorizar a democracia e o equilíbrio que deve existir entre os 3 poderes. Aquele que legisla, que fala da vontade popular, aquele que executa e aquele que fiscaliza se isto foi realizado. Então, a democracia é o mal que nós temos, é um mal menor, mas que nós temos que garantir que continue a existir. Não existe sistema de governança da sociedade melhor do que a democracia. Está mais do que demonstrado, embora ela não seja boa, por isso eu digo mal. Né? Ela tem problemas. Então, vamos lembrar sempre da importância da democracia, porque o Brasil é um país que tem uma história de democracia muito recente. A segunda questão, menos importante que essa, porém fundamental, é a questão da impunidade. Não é a falta de leis que faz com que nós tenhamos impunidade no nosso país. É o exercício
desses poderes e do equilíbrio que deve existir entre os três poderes que leva à impunidade. Temos que aperfeiçoar o nosso marco jurídico, não há dúvida, e que a proposta do Moro trouxe um conjunto de melhorias já aqui mencionadas pelos senhores operadores do direito, acho fundamental, e até porque uma parte importante do nosso marco jurídico remonta aos anos 40, né? Foi quando este Brasil, que nós entendemos hoje um pouco mais moderno, começou a ser revisto. Então, há muita coisa que tem que ser revista, mas não podemos esquecer que essa revisão tem que levar em conta a necessidade de que as pessoas, os corruptos e os corruptores, devem ser menos impunes. Zancopé, só em cima até das considerações que o professor Gonzalo fez, me veio aqui uma terceira, vamos dizer, uma terceira vertente, em cima do que o senhor falou, que a alteração da legislação penal, ela é um auxílio tremendo, mas ela não resolve o problema, porque ela não trata as causas da criminalidade. Acho que isso é importante para que haja honestidade intelectual no debate e para que a sociedade também fique ciente de que não essa alteração, que é muito interessante, que vai resolver o problema da criminalidade. As causas da criminalidade são muitas, eu acho que vários programas seriam necessários para a discussão dela. Uma delas é evidente num país como o nosso, que é a desigualdade social. Uma delas, dentre tantas outras. Por isso que acho que a sociedade precisa também ter em mente isso. Não pode achar que essa alteração legislativa aqui, ela vai resolver todos os problemas. Doutor Carlos Delgado, o senhor é vice-presidente da AJUF, Associação, me ajuda. Dos Juízes Federais do Brasil. Como o senhor analisa quando recebe a informação de que a própria classe defende a criação de uma corregedoria para o STF? Com bons olhos, né? Eu acho que nenhum setor do serviço público deve ficar imune a uma fiscalização. Só que 2 detalhes são muito importantes aí. O primeiro deles é que sempre que a gente trata do topo da cadeia alimentar, né, e no caso do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, nós precisamos ter cuidado em como é que nós vamos constituir o órgão ou como é que nós vamos legitimar esse controle, que precisa ter, sem dúvida. O Supremo, ele julga processos de interesses cruciais para o país e ele tem que começar a julgar ou continuar julgando estes processos com mais celeridade, né? Porque eu acho que o grande problema do Supremo hoje é que muitas vezes ele chega na decisão de uma causa que há muito já foi apreciada nas instâncias inferiores e de repente alterando a orientação jurisprudencial daquilo, e ao invés de trazer segurança, acaba trazendo insegurança jurídica. Então, o tempo de duração no processo, e isso é uma questão afeta a uma corregedoria, né, que ensejaria uma atuação correcional, é algo que deveria ser acompanhado e deveria ser alterado para que nós tivéssemos também aplicado ao Supremo essa duração razoável do processo. E o segundo aspecto, que é importante ressaltar, ainda mais contextualizando isso para os dias atuais, em que me parece que há um movimento de jogar um poder contra o outro, me parece que surge aí disputas de poder, ou ao menos se quer passar essa ideia para a sociedade de que os poderes estão em disputa e tal, que a atividade correcional não pode fiscalizar a atuação jurisdicional do Supremo, ou seja, o Supremo exorbita, o Supremo exerce ativismo judicial, o Supremo, ao decidir os casos, legisla. Isso é atuação jurisdicional. Isso não pode ser corrigido ou fiscalizado por ninguém, porque essa fiscalização se dá dentro do processo. Concordou com o que o Supremo disse, ótimo, não concordou, há recursos no âmbito interno do Supremo, não há mais recurso para isso,
o processo acabou. Eu não posso Eu usar... gostaria de entender um detalhe, né? Quando se fala numa corregedoria para o STF. O STF é o topo da escala, não é? Está lá em cima. Não tem ninguém acima. Não. Né? Acima, quando o STF... Por isso chama Supremo. Exatamente. Quando se fala numa corregedoria para o STF estaria hoje sujeito, aqueles ministros que lá estão, um impeachment através do Senado. Exato. Né? Um processo, um outro tipo de por processo. Prática de Mas atos aí, de... Quando se fala que corregedoria para o STF, quem? Você me permite, Zancopé? Por favor, eu preciso do promotor. Hoje, você tem órgãos de controle no Poder Legislativo. A Câmara um comitê de ética. Ou seja, existem elementos, existem maneiras de fazer este controle. Tudo bem? Desde John Locke se discute a questão da desconcentração do poder. E quem detém poder precisa ser controlado. Sim. É simples assim. O Ministério Público tem que ser controlado. Para isso se criou o Conselho Nacional do Ministério Público, em 2004. Para isso se criou o Conselho Nacional de Justiça. Né? Agora, como você bem coloca, quem cumpriria esse papel? A meu ver, difícil imaginar que pudesse exercer essa função alguém que não um ministro do próprio STF que tivesse a incumbência de ser o corregedor. Né? É difícil que alguém de fora faça essa escolha. Agora, como bem lembrou o doutor Carlos Delgado, é necessário ter clareza à sociedade sobre o alcance deste controle. Nós não estamos falando de controle sobre a essência das decisões, até porque há um patrimônio que é da nação brasileira, que é a independência judicial. E nós temos que zelar por ela, porque a independência judicial ela é a proteção do cidadão, assim como a independência do Ministério Público. Agora, se há um conflito de interesses, se há outras questões que extrapolam esse tema da independência judicial, da liberdade de julgamento, tem que ser protegida, merece controle. Né? Essa questão que você lembrou bem do Senado, muitas pessoas, nos últimos anos, têm se sentido impotentes, porque vem presidente do Senado absolutamente dóceis, né? Adotando um silêncio ensurdecedor sobre demandas que a sociedade lhes apresenta em relação a este tema. Né? A resposta pode ser sim, pode ser não, mas ela precisa vir, e ela precisa vir fundamentada. Né? Por que isso está acontecendo? Por que isso não está acontecendo? Não podemos ter ali uma caixa preta, né? Indevassável. Quais são os critérios? Exatamente. Precisamos ter esta ferramenta. Agora eu quero fechar aqui o meu comentário. Muito importante esta pesquisa que a Associação dos Magistrados do Brasil fez. Ouviu 4.000 magistrados, portanto uma amostragem relevante. Tá? Como você destacou, 95% dos ouvidos concordam com a criação de uma corregedoria, mas, além disso, 92% concordam com prisão após condenação em segundo grau. 80% concordam com acordos penais. E detalhe, o acordo penal proposto aqui é um acordo que dá mais poderes ao Ministério Público. 80% dos juízes estão concordando que haja... Agora, inclusive se fala aqui, e eu concordo com isso, que o juiz participe do trabalho de discussão do acordo. Eu não acho razoável que chegue o pacote pronto e o juiz homologa ou não homologa. Eu acho saudável que o juiz, com toda a sua capacidade de exercício conciliatório, possa colaborar com o Ministério Público, com o advogado, com o réu, até porque isso é uma mudança drástica que se propõe aqui. Nos Estados Unidos, 90% dos casos penais são resolvidos por acordos. Agora, veja o peso disso. O indivíduo assume a responsabilidade, confessa o crime, se torna condenado. Então você precisa ter muita responsabilidade ao verificar esta confissão.
ela está condizente com o que foi apurado durante a investigação, ela tem veracidade, ela tem voluntariedade, porque nos Estados Unidos os acusados eles são pressionados fortemente a aceitar os acordos. Então esses acordos têm que ser fruto de uma vontade livre, consciente, e tem que se produzir justiça, né? Então, mas os juízes estão de acordo com isso, estão de acordo com a prisão após condenação em segundo grau, como o mundo todo faz. Ou se prende depois da sentença, ou se prende depois do acordo no tribunal. Esse negócio de alguns advogados dizem só após o trânsito em julgado, 4 degraus, isso é um pacto macabro com a impunidade. Não existe justiça. Você querer exigir que depois de 4 degraus, 15, 20 anos depois, você vai punir. Isso é um pacto macabro com a impunidade, que alguns irresponsavelmente defendem. E querem destruir o sistema de justiça. Quem defende esse tipo de coisa quer a impunidade. Doutora Gabriela? Até porque é extremamente rentável, né? Cada recurso daquele claro, é muito bem remunerado. Sem sombra de dúvidas. A nossa linguagem comum. Eu acho que um outro aspecto que é importante dentro do contexto de compliance é a própria condenação da sociedade, né? Então, não só no âmbito do judiciário, eu acredito que a sociedade e a população ela não deve parar de cobrar, exigir com que essas pessoas elas tenham uma conduta diferente. Então, a não aceitação da corrupção, quando a gente percebe alguns agentes não tendo condições de frequentar alguns locais públicos, porque existe uma repúdia, isso para mim também me parece muito importante, num processo de conscientização, aviões, né, num processo de conscientização da mudança cultural, né? Em alguns países, determinadas condutas, elas geram um dissabor para várias gerações. Então, você tem um senso de governança, de autogovernança, que ele é um pouco diferenciado, porque eu não quero gerar um impacto para as outras gerações, eu não quero essa vergonha perante a sociedade, e a gente tem que passar a ter vergonha. Isso tem que mudar esse senso de a cara de pau, né, que existe no país, que o bandido vale a pena, rouba mais fácil, esses conceitos que são um pouco arcaicos, acho que não há espaço mais para eles. Doutor Carlos, a JUF pode pensar em quem desempenhar esse papel? Pode e deve. A JUF tem que participar da discussão a respeito da Corregedoria do Supremo. Importante dizer, dos números que o doutor Roberto citou, que dentre os consultados nos próprios tribunais superiores, 75% daqueles que respondeu às pesquisas também concordam com uma corregedoria para o Supremo. Então, os próprios integrantes dos tribunais superiores são favoráveis à existência dessa corregedoria. Quem não concorda é o próprio Supremo. Não, eu não sei dizer quantos ministros do Supremo responderam a essa pergunta da MB. Pode até ser que tenha ministro do Supremo ali, mas eu acho que da forma como uma corregedoria deve ser proposta e estudada, e também acho difícil que o papel de corregedor do Supremo acabe ficando de fora do Supremo, ou seja, que não seja um integrante do tribunal, que é o aspecto, o desenho que o doutor de conformidade, até porque com mandato, né, com período, né? Até porque hoje já existe um controle de atuação do Supremo, ele só não existe no papel, ele não é efetivo, né? O Senado é encarregado de apurar os crimes de responsabilidade praticados pelos ministros do Supremo. Inclusive tem um pedido de CPI recente. Tem um pedido de CPI recente. Aí aquela que o novo presidente esperou uma oportunidade e rapidamente arquivou. Próprio aquela docilidade dos presidentes. Exatamente. Do Congresso. Mas eu acho que não foge muito disso, mas é importante para a transparência do Poder Judiciário, para o que a sociedade pensa. E só para concluir, como o doutor Roberto acabou puxando aqui os acordos, né? Essa é uma parte importante desse pacote de alterações que o ministro Sérgio Moro apresentou. Segue um pouco o modelo norte-americano, né? Nós temos até 2 institutos nele, falando muito do acordo de não persecução penal, que seria o tal do plea bargain, né? Mas eu acho que mais importante do que isso, porque esse fica restrito a crimes cuja pena máxima até 4 anos. Não excede 4 anos. Eu acho que mais importante que isso
é o acordo de aplicação imediata da pena. Quando a pessoa é acusada, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, é possível se abreviar o processo, aceitar uma aplicação da pena, que vai ser, obviamente, negociada entre acusação e defesa, de forma a encerrar o processo. Enquanto no primeiro, aquilo não fica registrado como antecedente penal, salvo para análise de um outro acordo nesse sentido, o segundo não, o segundo fica como antecedente penal. Exatamente. Então é importante, são medidas interessantes, tem que, como o próprio doutor Roberto mencionou, tem que ter a participação do Poder Judiciário e a fiscalização pela nossa estrutura de Poder Judiciário e pelo nosso sistema de justiça. Claro. Nos Estados Unidos, realmente, me parece assim que dos 100% dos casos penais que são apresentados, você tem aí em torno de 8 a 10% que de cara são rechaçados. Desses que sobram, 90 a 92% do total de casos, 97% desses que sobram são resolvidos por acordo. Acordos que lá são firmados sem presença do Poder Judiciário, entre Ministério Público e Defesa. Preciso da gentileza dos senhores para conversar com a Zilka Fialho, da AFPESP, Departamento de Marketing. Zilka, boa tarde. Boa tarde, Zancopé, boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, quero abordar contigo o transporte gratuito que a AFPESP está oferecendo aos seus associados neste carnaval. Como será essa novidade? A CEPESP preparou um roteiro de bloquinhos para o Carnaval de São Paulo, exclusivo para os associados que estiverem hospedados na unidade capital, a partir do dia 23 de fevereiro. O transfer será gratuito para algum dos principais blocos. Quando você fala em bloquinhos, né? Quais serão eles? Os bloquinhos foram escolhidos em datas de 2 fins de semana, para que muitos hóspedes possam aproveitar o serviço. Os bloquinhos são o Bloco Frevo Mulher, da Elba Ramalho, no dia 23 de fevereiro, o desfile do Monobloco, no dia 24 de fevereiro, o Bloco Largadinho, da Cláudia Leite, no dia 9 de março, e o Bloco da Preta Gil, no dia 10 de março. E como o associado poderá desfrutar dessa novidade? Tanto o associado quanto o dependente que estiver interessado em utilizar o transporte gratuito para os bloquinhos, deverá fazer a reserva na unidade capital pelo site www.flexreserva.org.br e se inscrever para o serviço no momento do check-in. Vale ressaltar que apenas os hospedados terão direito ao transfer. Você fala em unidade capital, onde fica a unidade capital? A unidade capital, que oferece todo o conforto e qualidade de hospedagem, características da CEPESP, além de um café da manhã reforçado, está alocada na rua Dr. Homem de Melo, 1206, em Perdizes, uma localização privilegiada, próxima aos principais pontos turísticos da cidade. Zilka Fialho, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde. Nós estamos em plena temporada de chuvas, né? A temporada das chuvas chegou para valer. A Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores que possam evitar a queda de galhos quando venta forte, removendo aquelas árvores com risco de queda, realizando limpeza de córregos, limpando bueiros, bocas de lobo, tudo isso para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. A gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo. Quando eu falo jogar o lixo no lixo, é desde aquele papelzinho de bala até o entulho de obra ou aquele móvel velho que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época das chuvas. Entope os bueiros, ramais de drenagem, aí a água sobe para a rua mesmo. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade, onde você pode fazer o descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Para saber mais, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br, Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram.
No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Frage Filho. Você está ouvindo Gente que Fala. Hoje é Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio do Instituto Ética e Saúde, recebendo hoje o promotor de justiça Dr. Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, a advogada doutora Gabriela Guimarães, especializada em compliance e conselheira do Instituto Não Aceito Corrupção, desembargador federal Dr. Carlos Delgado, vice-presidente da JUF, e o professor Gonçalo Vecina Neto, que é o criador da Anvisa. Professor Gonçalo, nesse tempo de tecnologia que vivemos, a resolução do Conselho Federal de Medicina permite que médicos possam realizar consultas online, telediagnóstico. O senhor imaginou que um dia a gente chegaria a isso? Há uns 20 anos atrás... A respiração do senhor agora foi contagiante. Há uns 20 anos atrás eu diria que não, mas hoje eu acho que nós estamos dando um salto muito grande nas questões relativas à assistência à saúde, graças ao aparecimento dessa revolução tecnológica, né? A internet das coisas, a inteligência artificial, processamento em nuvem. Quer dizer, é inescapável que nós passemos pela fase da telemedicina. É lógico que os conselhos profissionais, aí não só o de medicina, mas todos os outros conselhos, vão sentir uma certa ameaça aos seus profissionais. E aí existe um conjunto de regras que terão que ser propostas, regras essas que já começam a aparecer em países que têm um uso mais intensivo de tecnologia, os países europeus e Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália. E eu acho que o que nós temos que reconhecer é que nós estamos chegando nisso e temos que olhar humildemente essas experiências e não barrar esse avanço da tecnologia. Nós temos que acompanhar esse avanço da tecnologia e estabelecer comportamentos que sejam adequados à utilização correta da tecnologia, que permitirá um aumento de acesso com certeza. Mas, agora, professor Gonçalo, têm que ser respeitadas. Professor regras. Gonçalo, eu, caipira do interior, eu gosto de ir no médico, ser visto, gosto que ele coloque o estetoscópio lá nas costas, fala 33, respira fundo. Aí, como é que eu vou fazer isso na telinha do computador? Veja, com a resolutividade que hoje alguns sistemas digitais têm, certas imagens serão melhor vistas pela imagem do que ao vivo por um médico que tem miopia, por exemplo, que é uma coisa muito natural. Né? A imagem Presbiopia é o nosso problema. A imagem no computador vai ser, na área da dermatologia, por exemplo, essa é uma coisa que já se verifica hoje. A imagem de uma foto, ela é mais ilustrativa do que a capacidade da gente absorver. Então, isso aqui é inescapável. A boa medicina se faz com 3 Es. Nós temos que escutar, examinar e explicar. Tanto o escutar quanto o explicar podem ser feitos à distância. O examinar é a parte mais complicada. Mas, mesmo assim, existem formas de que nós consigamos dar força a isso. Eu não vejo saída. A telemedicina é um instrumento de melhoria da vida do homem, com certeza. E nós temos que criar as condições para que ela seja absorvida de maneira adequada. Essa é a discussão. Né? É uma discussão que nós vamos ter que ter regras. Eu acho que essa história do compliance é um negócio fantástico. Eu só acho ruim que boa parte dos nossos ouvintes ouviu pela primeira vez a palavra compliance, vai sair por aí falando, olha, eu quero compliance, mas não sabe o que é. Né? Então, tem que haver regras que sejam as melhores e nós temos que nos adaptar a elas, temos que ser conformes a elas. É isso que é compliance. Né? Então, nós vamos ter que criar um modelo de compliance para estas novas regras que virão com a telemedicina.
A discussão está interrompida no Conselho Federal, as regras que o Conselho Federal propôs foram duramente discutidas, são adequadas, mas elas não foram adequadamente difundidas, e é por isso que o Conselho agora está sob essa saraivada e resolveu suspender a aplicação momentaneamente. Mas nós não escaparemos da telemedicina. Doutora Gabriela, o professor Gonçalo se refere à compliance, né? Exatamente no momento em que a Lei 12.846/13 e a Operação Lava Jato contribuíram para trazer o tema corrupção para as manchetes. E aí, compliance, uma nova realidade, novas exigências. A senhora é especialista nessa área de compliance. Deixa eu só puxar um gancho com relação à palavra do professor. O senhor falou em 3 E's na medicina. Eu colocaria 4. A ética. E aí a gente descomplica um pouco o compliance, né? Porque no final das contas a gente tem falado quais muito. São os 3 E's, professor? Veja, primeiro você tem que escutar, aí você tem que examinar, e aí você tem que explicar. Tudo isso com ética. E aí a gente descomplica um pouco o compliance, né? Porque a gente importou, né? Essa palavra, um estrangeirismo que, no final das contas, como bem colocado pelo professor, é cumprir as regras, algo que não diz respeito só às questões de corrupção, mas também tantos outros normativos, inclusive da própria Anvisa. A Anvisa ela foi pioneira, né, em regulamentar e normatizar diversas das atuações, importações, criações de produtos e médicos hospitalares e farmacêuticos, né? Então isso é o compliance, sim, é um compliance regulatório que ele é extremamente pertinente, já existia muito antes de se falar da 12.846. A 12.846, na minha opinião, ela não é a precursora do compliance. A gente já via, inclusive, nas grandes farmacêuticas que já tinham sido condenadas por más práticas em função de legislações norte-americanas e tantas outras. Então, eu acho que, na verdade, o que a nossa lei anticorrupção fez foi abrir os olhos da população, né, da pessoa comum, para se atentar para essas más práticas que, no final, quem sofre é a própria população. Mas, doutor Carlos, gostaria de entender o desdobramento disso na justiça, entendeu? Aí eu chego lá com o senhor que vai deferir a sentença lá, não, mas o compliance, porque no Brasil os modismos são maravilhosos, né? Ela falou, o compliance, essa forma de combate à corrupção já existia com outros termos, né? Só vem agências de controle. Isso, só vem aumentar essa atuação. Mas aí chega no senhor, já passou pelo promotor aqui, né? Fez a acusação e tudo mais, chega ao juiz. Então, esses novos termos, como se ajustam na nossa realidade? Perfeito. Um desdobramento, por exemplo, do compliance na atividade judiciária na apuração dos crimes de lavagem de dinheiro. As instituições financeiras, elas foram uma das pioneiras a desenvolverem setores de compliance na sua estrutura. E o desenvolvimento desses setores, aliado ao desenvolvimento da cooperação internacional, né? E da criação e desenvolvimento de ferramentas e mecanismos que permitem hoje seguir o dinheiro, follow the money, né? São exatamente desdobramentos jurídicos que escorrem nas nossas mãos na aplicação do direito e no julgamento dos processos da atividade de compliance. Então, por quê? Porque transações anormais, financeiras, posturas internas dentro da administração bancária que estão em desconformidade com o ordenamento, em desconformidade com práticas corriqueiras, passaram a ser detectadas e, com isso, o próprio Estado, a administração pública, passou a estabelecer onde estavam os gargalos e o que se fazia necessário para que aquilo pudesse resultar efetivamente num combate, por exemplo, à corrupção. Pois não? Eu queria fazer um comentário falar, sobre presidente, a lei que a Gabriela mencionou,
A lei é interessante que ela completou recentemente, no final de janeiro, 5 anos de vigência. Né? Como bem pontuou a Gabriela, não é que a partir daí você tem as empresas começando a tratar deste tema. Né? A origem legal, a matriz principal, que é mais seguida pelas empresas, é a FCPA americana, que é uma lei de 1977 que nasceu a partir do escândalo de Watergate, em que um presidente foi retirado do poder por praticar corrupção. Né? Inclusive Caixa 2. Inclusive Caixa 2. E veja, há não muito tempo atrás, é bom ter essa noção de conjunto e histórica, em países como a França e a Alemanha, o que se gastava com corrupção no mundo privado era abatido no imposto de renda. Era um custo do negócio. Né? Nós temos essa lei que está em vigor há 5 anos, mas sempre é bom entender o contexto histórico. Por que esta lei foi aprovada e foi sancionada em agosto de 2013? Porque em junho as pessoas foram às ruas, né, e exigiram a melhoria do combate à corrupção. 2 meses depois, esta lei foi sancionada, aprovada. E também por quê? Porque depois de assinar o Tratado de Mérida, que impunha como obrigação para os países signatários ter leis de combate à corrupção empresarial, só 3 países signatários não tinham leis anticorrupção: o Brasil, a Argentina e a Irlanda do Norte. E houve uma ameaça: se não tiver sua própria lei, perderá financiamentos internacionais. Né? Então nós estamos falando de um movimento do mundo no sentido de punir a corrupção empresarial. Aliás, eu vejo muita gente dizendo: a Lava Jato quebrou a economia do Brasil. Esse monte de processos, as empresas quebraram. É bom lembrar que o Brasil também é subscritor da Convenção da OCDE, em 97, e no artigo 5º dessa convenção consta que não se pode deixar de punir a corrupção das empresas com o argumento de dano à cadeia econômica produtiva. Isso não existe. Né? Então, esse tipo de argumento dá a impressão, o Gonzalo é da área médica, parece que, de repente, o médico vira o responsável pela doença. Ele acolhe o doente, ele escuta, ele explica, ele trata e ele examina e, de repente, ele vira o culpado pela doença. Né? Então, o promotor recebe um caso de corrupção, cumpre o seu dever, se não cumprir, ele prevarica, comete crime, e, de repente, é o promotor que é o culpado pela corrupção, não é o corrupto. Né? Eu vejo esse discurso de forma recorrente, mas ele é utilizado pelos corruptos. Né? A gente pode olhar também isso com outro viés. Né? A corrupção, ela eleva o custo do dinheiro, ela reduz a atratividade do país, né, para novos investimentos. Então, quando você coloca na Lava Jato a responsabilidade por tudo que está acontecendo, é uma forma de minimizar o problema. Ela abala a competitividade. Gravemente, né? Então, o problema não é a Lava Jato, o problema são as condutas, né, que elas já eram culturalmente aceitáveis, e não são mais aceitáveis a nível internacional. Então, se nós queremos crescer e ser um país, né, de ponta, nós precisamos elevar as nossas práticas para nos tornarmos competitivos, porque nós temos técnica, porque nós temos condições para tanto, e não porque a gente adota alguma prática indevida. Professor Gonçalo, todas as vezes que o senhor participa do Gente que Fala, eu anuncio que o senhor é o criador da Anvisa. Estamos há 44 dias do novo governo. Para adequar, o senhor avistou uma vacina lá no fim do túnel? Eu acho que a vacina... O professor Gonzalo está suspirando muito hoje. A vacina, eu insisto nisso, é a democracia. Nós não podemos esquecer desse bem maior, entendeu? É óbvio que temos que tomar muito cuidado com como nós usamos esses remédios. Nós discutimos aqui hoje vários remédios. São remédios que eu gosto de chamar de remédios civilizatórios. O Brasil, como já lembrou aqui o doutor, é um país ainda incivilizado, porque é um país muito desigual. O principal problema do país é a desigualdade que gera os outros problemas. Nós temos que conseguir diminuir a desigualdade e criar cidadãos. Cidadãos são pessoas que têm um ponto de partida para a vida semelhante. Não tem que haver
muito além disso. O Estado tem a responsabilidade de criar um ponto de partida. Não tem que se preocupar com o ponto de chegada, tem que criar um ponto de partida. As pessoas têm que ter como ir para a vida de uma forma mais igual. Então, isso que é civilização. Nós estamos aprendendo a nos civilizar. É um processo isso, um processo que demorou milênios nos países europeus e que aqui no Brasil nós estamos no começo e recomeçando muitas vezes. O grande perigo nesse processo de construção da civilização e de uma democracia moderna é a gente usar tanto remédio que intoxique o paciente e ele fique paraplégico, fique paralisado. Precisamos tomar muito cuidado com o exagero na utilização dessas medidas. Então, nós temos que criar um jogo de pesos e contrapesos que permita que a sociedade se movimente dentro de um clima que seja um clima de respeito ao próximo, de respeito à sociedade, de construção comum. Esse é um desafio importante. E daí a importância da democracia, desse equilíbrio de pesos e contrapesos que nós temos que construir. Doutor Liviano, novas sessões de autógrafo do livro de crônicas do doutor Liviano? O senhor esteve em Brasília. Estou esperando que você organize com seus amigos e familiares. Com certeza eles se interessarão para um grande sucesso, com toda a sua bagagem comunicacional e jornalística. Tenho certeza que se formarão filas e multidões. Não, no dia, é muito bom. No dia 5 de abril haverá um evento no Rio de Janeiro, na Procuradoria-Geral de Justiça, em que fui convidado pelo Procurador-Geral Eduardo Gussen, e lá haverá o autógrafo do livro Corrupção e também do livro 50 Crônicas, 50 Tons da Vida, em que eu publiquei 50 crônicas nessa primeira aventura ficcional. Muito obrigado pela lembrança. Edição Não, primeiro precisa esgotar a primeira. Primeiro a sua família e amigos e colegas precisam comprar todos para que se confeccione a segunda edição, né? Estamos chegando ao final desta edição de Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio do Instituto Ética Saúde, agradecendo ao promotor de justiça, doutor Roberto Liviano, a advogada, doutora Gabriela Guimarães, o desembargador federal, doutor Carlos Delgado, e o professor Gonçalo Vecina Neto, que participaram conosco. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.